Boa tarde, gente. Estamos na nossa última palestra do dia. Essa palestra é com o Eppendorf, o Henrique. A Eppendorf é nossa patrocinadora, então tem um carinho a mais. E agora o Henrique vai falar um pouquinho sobre ele e sobre a Eppendorf e qual é o trabalho que ele faz lá. A fala é sua, Henrique. Legal, gente. Boa tarde. Então, meu nome é Henrique Oliveira, eu sou gerente comercial de bioprocessos aqui na Eppendorf do Brasil. Né? De formação, eu sou formado em engenharia biotecnológica pela Unesp de Assis, então a biotech está na minha veia já faz bastante tempo, né? E para mim foi um prazer receber esse convite para estar aqui falando de um assunto que eu gosto bastante. Tá? E hoje a gente vai falar de um dos assuntos que, dentro da biotecnologia, é aquele que mais me enche os olhos, que são bioprocessos. Né? Vou falar aqui de bioreatores. Tá? Para começar, eu vou compartilhar a tela, isso é importante. Eu vou só pedir, Nath, me confirma com o joinha se estiver aparecendo a minha tela. Tá aparecendo assim, Henrique. Perfeito. Então tá bom. Vocês estão vendo a minha tela no... Opa. Sim. No modo apresentação? Certinho. Então tá bom, vou botar uma bolinha aqui vermelha. Vocês estão vendo a minha bolinha? Então começamos. Bem, a palestra de hoje, ela chama do shaker ao bioreator, tá? Dando um pouquinho de contexto para vocês, né? Por que eu decidi trazer essa palestra para vocês hoje? Porque é um tema que eu gosto muito. Né? Para quem trabalha com biotecnologia, trabalha no laboratório, acho que é um assunto recorrente, né? Lidar com organismos vivos, com células, e é um caminho natural, né? Quando a gente fala de bioprocesso, a gente aumentar a nossa escala, né? A gente levar para a nossa produção, o nosso processo para uma escala maior. Então, a ideia dessa apresentação é não ser uma apresentação muito densa em termos, né, na parte técnica, ou a parte matemática em si, tá? Então, não é essa a ideia. A ideia é ser uma conversa, onde eu vou falar um pouquinho da jornada, de como a gente leva o nosso bioprocesso de um frasco, né, de uma etapa em shaker, até um bioreator, né, um processo mais otimizado. E bem, falando um pouquinho então da agenda, a ideia é começar trazendo um pouquinho dos conceitos básicos, né, o que são os bioprocessos, alguns conceitos que a gente vai precisar para essa conversa. Vou falar um pouquinho das características do que a gente tem no cultivo, né, em frascos. Aí eu entro realmente na trajetória do shaker ao bioreator e a gente vai falar um pouquinho mais dos parâmetros que a gente consegue controlar no bioreator, quais são as estratégias de processo. Né? Eu vou trazer um pouquinho do que a gente tem de tipos de bioreatores, pensando um pouquinho no portfólio da Eppendorf. Né? E, bem, começamos então. Eu imagino que todo mundo que está aqui já deve saber a resposta para essa pergunta de cor. Né? Mas eu gosto de trazer meio que essa parte conceitual para a gente, né, partir do mesmo, partir do mesmo conceito. Então, basicamente, o que é um bioprocesso? E isso vocês vão encontrar na literatura diversas definições, né? Cada autor traz uma especificidade para esse termo, mas basicamente é uma técnica, é um processo no qual a gente vai utilizar um micro-organismo, uma célula viva, ou partes, né, dessas células com o objetivo de obter um produto. Né? Então, esses organismos vão ser agentes de biotransformação. Né? Em alguns casos, o próprio organismo é o produto que a gente quer, né? Quando a gente fala de biomassa. Aquela é uma forma simples de explicar bioprocesso, mas a minha favorita é essa aqui. Tá? Eu acho que bioprocesso é basicamente pensar em bioprocesso, a gente pensar no cuidado que a gente tem com o aquário. Então, a gente tem um recipiente com um meio, né, com a água. A gente precisa fornecer oxigênio, né, para que o nosso peixe se mantenha vivo, se mantenha saudável. A gente precisa controlar isso. Temperatura é algo fundamental, né? O peixinho, ele tem ali a condição ideal de temperatura para crescer. E, claro, uma fonte de energia. Né? Ele precisa se alimentar, ele precisa se reproduzir. Dando as condições ideais para o nosso peixinho, ele se multiplica e se a gente mantém as condições ideais, a gente consegue coletar o produto que a gente quer. Né? Brincadeiras à parte, um bioprocesso é justamente
lidar com o aquário, né? A gente tem que dar condições ideais para que o nosso organismo, né, o organismo vivo que a gente está lidando ali, produza aquilo que a gente quer. Trazendo um pouquinho agora do peixinho para o mundo da biotech, vamos substituir agora o peixinho pelas células, pelos organismos. Aqui eu agrupei em 3 grupos, né, de acordo com as características das células. Então, quando eu falar de microbiologia ou fermentação, eu estou me referindo a processos em que eu vou usar bactéria, levedura, outros fungos. Quando eu falar cultura celular, e eu vou usar bastante esse termo, eu estou me referindo especificamente às células animais, tá? Que tem características específicas aqui, principalmente quando a gente pensa em mamíferos, insetos, né? E tem as plantas e as algas, falando um pouco das células que fazem fotossíntese ali. E bem, como vocês vão lembrar da aula de biologia celular de vocês, a gente tem uma infinidade, né, uma diversidade gigantesca de tipos celulares, e essas diferenças para esses tipos celulares vão influenciar não só questões morfológicas, mas também questões do metabolismo dessas células. Então a gente vai ter demandas nutricionais e de oxigênio que vão ser diferentes para cada uma dessas células, né? A gente tem a constituição da célula que vai, né, por si só já é diferente e vai acarretar também em como essa célula lida com o meio, ou seja, se ela é mais resistente ao meio ou cisalhamento, ou se não, ela é muito sensível, né? Tudo isso é algo que a gente tem que levar em conta quando a gente pensa em um bioprocesso. Afinal de contas, eu quero dar as melhores condições para essa célula, né? Então aqui, falando só de forma geral, nós temos uma quantidade gigantesca de tipos de células, e para cada uma delas a gente vai ter que ter um equipamento que ofereça as condições adequadas, né? Então é importante a gente ter isso em mente. Se a gente tem uma diversidade enorme de tipos celulares, é muito plausível, faz sentido que a gente tenha aplicações bem diversas também, né? Eu trouxe aqui agrupado de novo as principais que a gente tem em biotecnologia, né, pensando aqui em alimentos, indústria farmacêutica ou a própria indústria química. Mas, voltando à origem, né, quando a gente pensa ali em biotecnologia, né, biotecnologia ela vai acompanhando o homem ao longo da sua evolução, né? Então a gente tem processos biológicos milenares. Pensando na cerveja, por exemplo, né? A gente já faz bioprocessos, talvez não conhecendo tanto os parâmetros que a gente estava controlando ali, mas faz parte do nosso dia a dia. O que acontece geralmente em biotecnologia é a quantidade de aplicações ou nível tecnológico, né, a complexidade dos produtos que a gente gera está muito atrelado ao domínio que a gente tem de tecnologia. Ou seja, conforme a gente vai entendendo mais como funcionam os sistemas biológicos e a gente cria ferramentas para lidar com esses organismos, a gente consegue produzir coisas mais complexas. Então, a gente parte de uma biotecnologia focada em alimentos, por exemplo, né, cerveja, iogurte, pão, para a indústria farmacêutica. Então, a gente já está falando de produção de anticorpos, hormônios e, por que não, vacina, né, que é um tema que está extremamente em voga. E, claro, trazendo a sustentabilidade, também a parte de biocombustíveis, biopolímeros. Então, a gente tem uma aplicação gigantesca, né, aplicações inúmeras em biotecnologia, e eu acho que dispensa, né, a explicação de por que está falando disso hoje. Cada vez mais a biotecnologia vai estar no nosso dia a dia. Bem, eu comentei que as possibilidades de biotecnologia aumentam conforme a gente desenvolve novas tecnologias, né, para biotecnologia. E bem, pensando em tecnologia de lidar com células, lidar com micro-organismos, né, todo mundo que teve uma experiência em laboratório, provavelmente já lidou com algum tipo de frasco, alguma vidraria, né, então com Erlen, com a placa de Petri, ou algum outro tipo de frasco para cultivo, né? E essa é a forma que a gente se relaciona com os organismos desde o momento que a gente descobriu o que eram os organismos, né? Quando a gente começa a entender um pouco da estrutura celular, é através dessa vidraria que a gente vem se relacionando e vem cultivando. Então, é óbvio, né? Esse é um dos principais motivos do porquê a vidraria está no nosso dia a dia, porque ela é extremamente simples de usar, né? Ela está ali nas bases da ciência. Preparar um cultivo, por exemplo, num shaker usando Erlen, é extremamente fácil, tem um custo-benefício extremamente bom, porque não exige um grande preparo ali em termos de equipamento, não exige que eu tenha um super treinamento para poder lidar com aquilo, né? E é barato.
Então eu estou usando uma vidraria, estou usando um equipamento simples. Ele vai muito bem quando a gente está começando a desenvolver um processo, fazendo etapa de screening, para entender um pouquinho mais do meio, né, escolher algumas cepas. Então, claro, a vidraria tem super a sua vantagem num laboratório. Mas entram algumas desvantagens quando a gente começa a desenvolver o nosso bioprocesso e a gente quer levar ele a um status de um produto acabado, né, porque a gente precisa ganhar escala. E para ganhar escala, a palavra-chave é reprodutibilidade, né, a gente precisa garantir que os resultados que a gente obtém fazendo um processo vai ser sempre o mesmo. E onde que entra as desvantagens, então, quando a gente fala de cultivo em frasco? Primeiro, os parâmetros que a gente pode medir, né. É muito difícil a gente medir pH ou a quantidade de oxigênio dissolvido que eu tenho no meu meio, ou até mesmo a densidade celular, dentro de um Erlen. Imagina que ele está ali num frasco, né, vedado, e eu teria que abrir e colocar um pHmetro. Então, é bastante complicado a gente fazer essas medidas de forma online, né, e é muito difícil quando a gente pensa em escalonamento, que é levar para, né, escalas maiores de produção, partindo de um Erlen, né. Tem uma questão toda de geometria que eu vou explicar mais para frente, que fica bem difícil quando a gente pensa num vidro. Bem, acho que ficou claro quais são as desvantagens que a gente tem quando a gente quer escalonar um processo usando vidros, né. Além disso tudo que eu comentei sobre parâmetros, a gente também não consegue criar um perfil de alimentação, né. Eu não consigo dar uma quantidade de nutrientes para o meu meio, pautado em outros parâmetros, então é muito difícil, né, praticamente impossível falar de automatização nesse caso. Eu falei, dei o exemplo do shaker, mostrei a foto ali do shaker. Hã, Quando eu me refiro a shaker, eu estou falando de diversos tipos, né, de shaker. Então a gente tem os shakers clássicos que são de agitação, alguns shakers mais robustos que vai incluir, hã, um ambiente com temperatura controlada ou até mesmo com alguns gases, né. Mas de forma geral, essas são todas as formas que a gente tem para trabalhar com frascos, né. O que a gente está tentando no fim do dia é criar uma condição ali para aquela célula se desenvolver, tá. Porém, todas essas, opções têm aquelas limitações que eu comentei, de controle de parâmetros. Bem, eu já comentei as vantagens de usar frascos e falei que tem parâmetros que a gente não consegue controlar, mas alguns a gente consegue, né. É o caso da temperatura, o volume que a gente está colocando dentro do meu frasco, a frequência de agitação, né, então a forma que eu vou agitar. Então esses são parâmetros que eu consigo, realmente controlar, né, num frasco, num shaker. E tem alguns outros que são secundários, né. Eu posso tentar mexer, influenciar um pouco a minha solubilidade de oxigênio dissolvido, mexendo na salinidade, né. Posso tentar estabilizar meu pH colocando uma solução tampão. Qual que é o problema disso tudo? Essas soluções, elas não estão respondendo ao metabolismo ou ao crescimento da minha célula. Eu simplesmente estou tentando, manter de uma forma estática ali. E isso pode impedir, pode atrapalhar muito o crescimento da minha célula. Pensa que se eu preciso inserir uma quantidade de sal para manter a solubilidade, eu estou mexendo na osmolidade, eu estou criando resistências ali, dificuldades para essa célula, porque crescer num meio hipersalino é bastante difícil. Hã, muitas soluções tamponantes, elas vão interferir no crescimento de células ou mesmo na expressão de uma proteína. Então é bastante complicado a gente ter somente esses parâmetros, para desenvolver o nosso processo, tá. Tem uma questão que eu trouxe aqui sobre geometria, também é um ponto importante. A gente usa uma quantidade gigantesca de frascos no laboratório, cada um de um fornecedor diferente. Imagina que há pequenas variações na geometria de acordo com o fornecedor que você tem. Então tudo isso gera, diferenças nos seus resultados, né, isso vai derrubar a sua reprodutibilidade. E tem um fator muito importante, além desses todos que eu comentei, que é a questão de como eu agito, de como eu vou misturar isso tudo, né. Eu vou explicar nos próximos slides da importância da gente ter homogeneidade, mas para quem é fã de James Bond, vai lembrar de uma frase, e aqui está uma tradução livre, né, que é como quando ele fala sobre os martinis, né, batido não mexido. Existe uma diferença quando você segue aquele movimento orbital de um shaker, né, ele vai criar esse perfil laminar, ou de quando você cria turbulência em um bioreator, né. Falando aqui em dinâmicas de fluido ou mesmo em eficiência em transferência de massa e de calor dentro da sua cultura, hã, a diferença é enorme, né. Fazer isso num frasco, ele é bem limitado quando a gente pensa num shaker.
Bem, trouxe um overview, né, um resumo do que a gente tem em frascos e por que ir para um bioreator, né? Então, se frasco tem todas as limitações, o que que o bioreator me oferece para ultrapassar esses obstáculos? Bem, bioreator, como eu comentei, a gente sempre vai associar algumas palavras-chave, como controle, né? Aqui, os parâmetros que eu não consigo controlar num frasco, eu vou poder controlar no bioreator. Eu vou ter condições de ter um monitoramento contínuo de uma série de parâmetros. Isso me permite diminuir a variabilidade, né, do meu processo, do meu estudo. Eu tenho possibilidade de automatizar algumas coisas através de bombas. E isso tudo aumenta a minha eficiência e me permite uma coisa que é fundamental no bioprocesso, é uma palavra-chave para todo mundo que trabalha com biotecnologia, que é a otimização, né? A gente quer identificar quais são os parâmetros ideais, os parâmetros chaves no processo para obter o melhor resultado. E, ok, eu falei um pouquinho do que um bioreator nos entrega, né, nos ajuda, mas qual que é a jornada de um bioprocesso? Vamos pensar um pouquinho desde a fase de desenvolvimento, né, até a fase de ter um produto. Que etapas que a gente passa? Esse aqui é, obviamente, né, é um esquema genérico, né? Cada processo vai ter a sua especificidade, mas geralmente a gente começa lá da escala pequena, né? Onde a gente está entendendo um pouco do nosso meio, entendendo um pouco do organismo. Então, a gente parte geralmente de uma prospecção, né? Então, eu olho para a natureza, identifico um organismo, ou não, eu já trabalho com engenharia celular, engenharia genética, eu mexi naquela célula, mas tudo começa ali da nossa célula, a gente precisa entender quais são as condições ideais para o crescimento dessa célula. Então a gente começa em etapas onde o volume vai ser muito pequeno, e aqui tem todo o espaço para frasco, é aqui que, de braçada, o Erlen vai mostrar a sua vantagem, porque é onde a gente está começando a entender o nosso processo. Mas conforme eu vou descobrindo quais são as condições ideais, quais são os parâmetros que eu preciso trabalhar, a gente tem que ir levando para escalas maiores. E é aqui que é importante a questão da geometria, tá? Eu vou fazer uma ressalva. Essa apresentação eu vou focar em bioreatores do tipo tanque agitado, tá? A gente tem uma série de tipos de bioreatores diferentes por aí, mas esse é o padrão industrial, né? E quando a gente fala de escalonamento, a manutenção das proporções da geometria é algo muito importante. E no fim das contas, quando a gente olha para a indústria, são os tanques agitados que estão lá, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo de tipos diferentes de bioreatores que a gente tem, pensando em volumes, né? Mas que, pensando no vaso, na dorna, a gente tem uma geometria muito semelhante, né? Então, de forma geral, um bioprocesso ele vai começar, né, naquela fase de screening, de levantamento, entendimento do meu meio, eu vou desenvolvendo os meus processos, desenvolvendo meus parâmetros, entendendo como funciona, e aí eu parto por escalonamento, né, onde eu vou fazer a transferência de tecnologia e vou entrar na minha escala de produção. Na escala de produção, eu já estou falando aqui de um processo em que está muito bem definido todos os meus parâmetros. Então, eu tenho um produto com um alto grau de qualidade, de rendimento e reprodutibilidade, né? Eu sei ali que o que eu fizer no meu processo vai gerar sempre o mesmo resultado. Então, de forma geral, um bioprocesso, se eu pudesse agrupar em duas palavras, ele tem dois grandes objetivos. O primeiro é otimizar os parâmetros, né? Então, todos esses parâmetros que influenciam o crescimento da minha célula, como que eu combino, como que eu controlo, qual que é o ideal para minha célula, né, visando sempre aumentar a minha reprodutibilidade, aumentar meu rendimento, e me leva ao segundo objetivo, que é aumentar a escala, né? No fim do dia, a biotecnologia, os bioprocessos, estão aí justamente para a gente desenvolver para a sociedade produtos que sejam úteis, né? Que sejam sustentáveis. Então, aí, no fim do dia, a ideia é ter um processo que seja economicamente viável e seguro, tá? Então, aumentar a escala é o fluxo normal de um bioprocesso. Ok, eu comentei então sobre frascos, vantagens e desvantagens. Eu falei as vantagens que um bioreator vai trazer, falei um pouquinho de bioprocesso, mas eu quero dar um passo atrás, né? O que é um bioreator? Eu falei quais são as vantagens, mas como é que eu identifico um bioreator? Quais são as características que esse equipamento tem que ter? Então, de forma super geral, né? Um bioreator é basicamente o equipamento onde vai acontecer um bioprocesso, né? Esse esquema, eu gosto bastante porque ele exemplifica bem todos os elementos que a gente tem no bioreator. O bioreator é esse equipamento que vai fornecer as condições ideais para a minha célula, ou para
né, para o meu tipo, para o meu micro-organismo, talvez. Mas basicamente, independente dos diferentes tipos de bioreatores que eu tenho, ele vai seguir esse esquema. Eu vou ter uma dorna, que é onde vão acontecer as minhas reações, todo o crescimento. Eu tenho uma série de parâmetros de entrada que eu vou precisar controlar, sempre visando as minhas saídas, que vai ser a produção de biomassa ou um produto específico, né, ou o controle de metabólitos secundários. Eu preciso também controlar o que eu estou produzindo, eu preciso controlar aquilo que eu quero, mas também controlar aquilo que eu não quero, né. Então a ideia é ter esse sistema sempre bem amarrado por uma estação de controle, por um software, né. Então a ideia é que todos esses parâmetros estejam integrados para que eu possa não só monitorar, mas também controlar. Então eu comentei que aquele é um esquema meio que padrão para o que é um bioreator, pensando em conceito. E aqui eu estou trazendo um exemplo, esses são alguns bioreatores do portfólio de Eppendorf, tá. Então a gente tem desde mini bioreatores, pensa, com 60 ml, praticamente um Erlenzinho, né, até bioreatores de escala industrial. Mas a ideia conceitual é sempre a mesma. A gente tem o vaso, tem uma estação com os componentes para controle, tem um software, tem uma estação de controle. Vaso, a interface, né, de controle e a estação. Então isso se repete. Então, bem, a gente já sabe o que é um bioreator. Dando um zoom agora para dentro da dorna, né, a parte onde acontecem as reações. Basicamente, isso vai variar de bioreator para bioreator, mas geralmente a gente tem esses componentes como básicos, né. A dorna, que é onde vai acontecer as reações, a gente tem uma estrutura de agitação, né, com um impelidor, que são justamente aquelas pás que vão fazer toda a mistura, ligado ao motor. Eu tenho um sistema para monitoramento que vai estar conectado através de sensores, que vão dizer para o meu sistema o que está acontecendo aqui dentro. Eu preciso controlar a temperatura, então eu tenho que ter formas de controlar a temperatura que está acontecendo, né, da minha reação. Hã, uma coisa que isso é super diferencial, enquanto você não consegue mexer na quantidade de gases, né, ou trabalhar com quantidade de gases solúveis dentro do seu meio num vidro, no bioreator essa é uma das rotinas mais comuns, talvez mais triviais, né. Então aqui eu tenho condições de inserir, né, diferentes tipos de gases e borbulhar aqui dentro do meu meio para fazer ele ser, né, eh, chegar até a minha célula, dissolver, fazendo ele passar pelo meu meio e chegando até a minha célula. Bem, além da estrutura que a gente tem aqui, claro, a gente precisa de alguma forma de coletar, seja amostras ou todo o meu produto de uma vez, e também alimentar, né, eu preciso poder colocar o meu meio ou colocar o meu inóculo. Aqui é a carinha, eu trouxe todos aqueles componentes que eu comentei para um bioreator, né, de carne e osso na vida real, então esse é um bioreator nosso de bancada, estação de controle, a tela de software onde a gente interage com todo o programa, as bombas que vão, né, adicionar, por exemplo, ácido, base ou outros nutrientes aqui dentro do meu meio, né. Eu tenho o motor e o condensador, né, o condensador ele é bastante importante, porque está acontecendo a minha reação ali. Então eu tenho, né, os meus líquidos vão evaporando, e para eu não ter perda desse líquido, não alterar a concentração do meu meio, eu preciso ter essa estrutura de condensação para voltar, né. Então, basicamente, esse é né, são os componentes principais que eu tenho num bioreator. Ok, então até aqui eu já sei, quais são as principais características de um cultivo em frasco, eu já sei o que é um bioreator, seus componentes. Eu falei bastante a gente consegue controlar uma série de parâmetros no bioreator. Que parâmetros são esses? Bem, a gente pode agrupar esses parâmetros em parâmetros biológicos, então a gente está falando daqueles que vão influenciar diretamente, o metabolismo da célula, como temperatura, o pH, oxigênio dissolvido, CO2 e outros gases. Parâmetros mecânicos, como a formação de espuma, a agitação ou mesmo a pressão dentro do meu sistema. E além disso, eu consigo controlar estratégias de processo, né. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas mais para frente, mas o bioreator me permite trabalhar com a batelada alimentada, mexendo justamente em como eu forneço alimento para a minha célula. E isso é algo que a gente não conseguiria, né, num frasco. E claro, esses são os parâmetros que eu vou ter que estudar, que eu vou ter que otimizar para, na hora de fazer o meu escalonamento, né,
levar esses parâmetros para essa escala maior, né? Porque no fim do dia, não é só uma questão de eu aumentar o volume, né? Eu preciso aumentar o meu volume, mas garantir que eu vou conseguir manter alguns parâmetros no mesmo nível que eu tinha antes e eu vou ter os mesmos resultados. Tá, falando de parâmetros, então, quais são os principais parâmetros que a gente tem num bioreator? E aqui falando no geral, né? Que qualquer bioreator tem que ter essas características. A primeira delas é a temperatura, né? Lembra lá do aquário? A temperatura para um crescimento celular é algo, né, extremamente crítico, e a gente pode trabalhar em duas frentes. A primeira é com resfriamento. Então, se eu tenho um processo exotérmico que está gerando muita energia, eu preciso resfriar, e eu posso fazer isso de algumas formas, como água, né? Então eu posso ter água circulando, por exemplo, em trocadores de inox ou em jaqueta d'água de vidro, né? Então uma dupla camada aqui. Eu posso ter soluções termoelétricas, como o Peltier, né? Esse aqui é o nosso mini bioreator. Ele não vai água para controle de temperatura. O controle da temperatura é feito por essa base, né, que é termoelétrica. E, além do resfriamento, a gente também tem o aquecimento. Muitas vezes eu preciso fornecer energia. E aí, pensando, por exemplo, em cultivo celular, eu preciso fornecer energia para minha célula crescer. E, de novo, eu tenho a opção de circular água, mas tem outras opções, como a manta de aquecimento, né? Ela vai estar conectada àquela estação de controle, e eu vou controlar a temperatura dela e, consequentemente, do meu meio, é, pela minha torre. E tem o vapor, né? O vapor que, pensando clássico para a indústria, né? É a forma que eu vou ter nos trocadores de calor. Então, todas essas opções são formas de eu controlar a minha temperatura em um bioreator. Ok, temperatura é extremamente importante. Outra coisa que é muito importante é a mistura, né? É manter a homogeneidade dentro do meu meio. Então, pensa que num bioreator eu tenho, né, um volume grande, vamos pensar num bioreator de bancada, eu tenho ali 10 litros. Tá? E eu tenho uma quantidade de células ali. Se eu não tenho uma agitação, essas células naturalmente, ou a maior parte das células vão acabar decantando, né? Então eu preciso que essas células estejam em suspensão, justamente para garantir que todas as minhas células vão ter o mesmo acesso a nutrientes, né? Porque se elas decantam e vão para o fundo, elas vão estar se encobrindo, então algumas não vão nem chegar perto dos nutrientes ou dos gases. Então, manter né, a minha mistura em suspensão é algo fundamental, né? E homogeneidade. Para quem já trabalhou com cultivo celular, sabe que uma das maiores dificuldades que a gente tem são os gradientes de concentração, né? Então, se dentro do meu frasco eu tenho regiões que têm uma concentração, um pH, uma temperatura diferente de outras, obviamente eu vou ter um crescimento desuniforme das minhas células. Então, manter a homogeneidade é algo importantíssimo. E, claro, dispersar as minhas bolhas. Eu comentei que uma das vantagens do bioreator é permitir borbulhar, né, diferentes gases na base do meu tanque, e o meu parâmetro de mistura, né, que são os meus impelidores, justamente faz esse trabalho de fazer com que essas bolhas se dispersem dentro do meu meio, né, pegando aquelas bolhas grandes, fazendo bolhas menores, aumentando a minha superfície de contato. E tudo isso é importante porque eu vou precisar oferecer oxigênio, né, para minha célula, vou precisar oferecer todos aqueles nutrientes. Então, essa mistura, uma mistura eficiente, vai garantir que eu tenha uma transferência de calor ou de massa mais eficiente. Bem, o que influencia a mistura? Né, eu falei que mistura é importante para o meu processo, mas eu tenho uma série de componentes físicos que vão influenciar, tá? O primeiro deles é o impelidor. Lembra que eu comentei daquelas pás que vão fazer toda a mistura? O formato do impelidor, o diâmetro, né, o tamanho, tudo isso vai influenciar na minha eficiência de mistura. Por quê? Eles mexem diretamente na forma que eu crio o meu fluxo dentro do meu meio. Então, por exemplo, pegando o padrão para fermentação, né, para quando a gente está falando de células, de bactérias ou de leveduras. O Rushton, né, que são aquelas as pás planas. Ele é extremamente eficiente quando a gente pensa em dispersar gases. Então, ele é mais útil, mais eficiente para entregar oxigênio para as células, mas ele tem um porém, né? Ele tem uma agressividade de quando ele está agitando, ele faz um movimento radial em que ele joga aquelas células contra a parede, ou mesmo
a agressividade das pás no meio, que faz com que algumas células se rompam, né? Então, eu comentei que as células têm diferentes estruturas e isso faz com que elas sejam mais ou menos resistentes, né? O Rushton é muito indicado para fermentação justamente por isso. As leveduras, as bactérias são extremamente resistentes quando a gente compara com células animais e, de contrapartida, elas têm uma demanda de oxigênio muito maior. Então, faz sentido a gente ter esse impedidor para essa aplicação. E a gente tem outras soluções que vão trazer agitações mais suaves, né? Por exemplo, o pitch blade, que tem as pás inclinadas a 45 graus, ou o nosso impelidor marino, né? Que lembra aquela hélice, realmente a hélice marina. Aqui a gente tem variação do sentido do fluxo também, que a gente agita. Então, eu vou estar aqui, por exemplo, com o marino, fazendo uma agitação muito mais suave, né? Ela vai me penalizar no sentido do quanto eu entrego de gases dentro do meu meio. Só que se eu estou trabalhando, por exemplo, com uma célula-tronco, que é extremamente sensível, né? Ou uma outra célula animal, ela não tem uma demanda tão grande de oxigênio e ela precisa desse cuidado, né? Então, o tipo de impelidor vai influenciar, né? Ele está diretamente relacionado com o tipo de célula que eu quero cultivar no meu processo. A ideia é não entrar tanto no detalhe sobre os tipos de impelidores, porque a gente tem bastante impelidores, não só na Eppendorf, mas no mercado como um todo. Alguns são clássicos, alguns são patenteados, né? Eu trouxe o exemplo de mais esses 3 aqui, que eu vou falar brevemente, que já são impedidores voltados para cultivo celular, tá? Então, eles têm algumas especificidades que vão servir muito bem para quando a gente está trabalhando com célula animal. Por exemplo, o spin filter, né, que ele vai ser utilizado em perfusão, então ele retém as células dentro do seu meio. A gente tem o Cell Lift Impeller para quando a gente trabalha com microcarregadores, e aí microcarregadores são superfícies onde as minhas células vão crescer. Por quê? Eu comentei que cada célula é diferente da outra, né? A gente tem células que crescem em suspensão, a gente tem células que crescem de forma aderente. Então, para eu poder cultivar células aderentes em um bioreator, eu preciso fornecer uma estrutura, uma matriz onde ela possa crescer, né? E aí que entram os microcarregadores. São como microesferas, né, que vão oferecer uma superfície para crescimento dessas células. E nós temos o leito empacado, né, que ele serve muito bem para quando eu estou trabalhando com processos que vão liberar meu produto no meio. Por quê? Eu tenho discos aqui, eu não sei se... Vou tentar dar um zoom para ver se aparece melhor. Mas são discos que não são exatamente microcarregadores, né, eles são de poliéster, com 6 milímetros mais ou menos, e eles vão servir de matriz para crescimento das células. Eles ficam todos dentro desses discos, formando uma espécie de recheio. Então, no meu processo, conforme o meu bioreator está rodando, né, meu eixo está rodando, as minhas células estão aqui dentro, imobilizadas, e o meu meio, né, o meu fluido está passando aqui e levando nutriente fresco para essas células. Por que eu comentei que é importante? Ela serve muito bem para processos em que eu estou liberando meu produto, porque recuperar as células para esse tipo de disco já é algo complicado, né? Muitas vezes a célula morre no processo, então cada um aqui vai servir para um tipo de aplicação diferente. Então, se eu preciso recuperar minha célula, já é um outro tipo de, né, de impelidor, se não, então cada caso é um caso. Bem, existe uma infinidade de impelidores, né? Alguns mais clássicos, como esses que eu comentei. E muitas vezes o pessoal me procura dizendo: Henrique, como que eu escolho o impelidor? Qual que eu sei qual é o impelidor correto para o meu processo, para a minha célula? Né? É claro que muitas assim, respostas mais exatas vão demandar o desenvolvimento do processo, né? É no dia a dia no laboratório que você vai conhecer exatamente para aquela sua aplicação quais são as melhores condições. Mas existem algumas dicas e pensando nisso, o Eppendorf montou um estudo, tá? Ele foi publicado já há alguns anos. Esse é o título do paper. Se você jogarem tá na internet, se você jogar no Google, ele vai puxar, tá, o artigo. Mas justamente a gente ensaiou, a gente estudou quais são os tipos de impelidores mais indicados para os principais tipos celulares que a gente trabalha, tá? Aqui é meramente ilustrativo, tá? Mas aqui é uma lista até maior que essa, mas tem as principais linhagens celulares que a gente trabalha e ele traz qual é a recomendação, né, para o tipo de impelidor, se faz sentido para essa célula ou não. E o artigo é bem bacana porque ele traz
mais detalhes ainda do que eu trouxe para vocês sobre como funciona cada impelidor, quais são as principais características. Então, é bem bacana, se vocês quiserem dar uma olhadinha, está disponível na internet. E bem, falando dos processos, né, continuando falando quais parâmetros que a gente pode controlar. Eu falei de mistura, falei da temperatura e pH. pH é algo que é indispensável praticamente em qualquer processo biotecnológico que a gente precisa controlar. Então, as células estão crescendo, elas estão alterando o pH, produzindo ácido, né, ou moléculas básicas. Então, elas estão alterando, estão criando variações no meu pH, e a gente precisa, né, fornecer um pH estável numa condição ideal para aquela célula. No shaker fica bem difícil, né, a gente fazer ajustes no pH sem precisar abrir o sistema, sem correr o risco de contaminar tudo. No bioreator, como eu comentei, isso é algo extremamente rotineiro, né? Funciona muito nesse ciclo, né? Pensando nesse looping. Eu tenho a minha dorna, onde está acontecendo o meu processo, eu tenho um sensor que está ali dentro, monitorando o tempo todo, e o meu sensor está mandando sinais para o meu software, dizendo como que está o pH ali dentro. Eu tive alguma variação, aumentou ou reduziu o meu pH, a minha torre vai acionar a bomba. Acho que o próximo slide ajuda. Ela vai acionar um sistema de bomba, e aqui eu trouxe até um exemplo de bombas que a gente tem no bioreator nosso, e essas bombas vão estar conectadas a frasco, por exemplo, com ácido, com uma base, um antiespumante, e minha própria torre de controle vai colocando a quantidade de ácido que eu preciso até organizar, né, até regular o pH no set point que eu preciso. Então, esse é um exemplo com as bombas, muito usado para fermentação, para quando você trabalha com cultivo celular, que você tem células que são sensíveis, né, a variações bruscas de pH ou adição de ácidos, a gente tem a opção também do software já acionar um sistema de aeração. Então, você pode borbulhar, por exemplo, CO2, né, ele vai reagir com o bicarbonato que tem no seu meio, então você consegue modular o seu pH de uma forma um pouco menos agressiva do que você faria adicionando direto um ácido, né? E tudo isso fazendo a interação de um sensor com software direto para bombas, né? Aqui é aquela parte que eu falei de automação. Você não precisa colocar a sua mão ali para adicionar uma base, um ácido, né? O mesmo vai acontecer para a quantidade de oxigênio dissolvido no meu meio, né? Oxigênio talvez seja um dos parâmetros, talvez o parâmetro mais importante, né? Sem oxigênio, minha célula não vai seguir com o metabolismo dela, ela não vai se replicar, ela não vai, né, se multiplicar. Como eu comentei, em shaker isso é algo bem difícil, e de novo, em bioreator funciona também num ciclo, né? Eu tenho um sensor de oxigênio dissolvido monitorando o quanto eu tenho de oxigênio disperso no meu meio, e o meu software ele vai criar algumas respostas para normalizar as minhas variações. Então, por exemplo, a minha demanda de oxigênio está crescente, eu não estou conseguindo, meu organismo está consumindo muito oxigênio, eu estou precisando fornecer mais. Eu tenho uma série de opções que não são só colocar mais oxigênio, né? Eu posso trabalhar com agitação, eu posso fazer uma mescla, uma mistura de gases ali. Então, o software me permite entrar com diferentes abordagens para regular a minha quantidade de oxigênio no meio, né? Isso a gente chama de cascata, eu vou falar um pouquinho no próximo slide. Mas antes de falar das cascatas, como é que a gente controla, né? Falar, eu estou vendo a quantidade de oxigênio dissolvido no meu meio. Basicamente funciona com um sensor, né, que ele pode ser fotográfico ou um sensor óptico, por exemplo, mas a ideia básica aqui, pensando no polográfico, né, a gente tem uma membrana semipermeável, permeável a gases, acontece uma reação de redução ali na ponta dessa membrana, o meu sensor ele vai fazer, né, vai transformar a leitura dessa reação em componentes eletrônicos e vai levar para o meu sistema, né? Então o meu software vai traduzir isso para, né, esse resultado para qual que é a porcentagem, né? O que quer dizer esses impulsos, o que ele quer dizer em termos de quanto que eu tenho de oxigênio no meu meio. Uma outra forma é através de sensores ópticos. Então eu estou jogando um feixe de luz no meu meio e o retorno que eu tenho disso, né, me diz quanto eu tenho de oxigênio. Então essa é a forma que eu estou fazendo a leitura. E como que eu controlo, né? A gente tem, pensando em redação, basicamente dois componentes. Para quem já trabalhou com bioreator, principalmente bioreatores mais antigos, vocês vão encontrar o rotâmetro, né? Que basicamente é um controlador extremamente manual, né, de vazão. Então eu vou ligar o meu gás aqui e vou regular com a mão qual é a vazão que eu quero desses gases, como que eu vou fazer a mistura.
Hoje a gente tem soluções mais sofisticadas, que aqui na Eppendorf a gente chama de TMFC, mas basicamente são controladores de fluxo de massa, né. A ideia aqui é que a mistura, tanto a mistura de gases quanto de gás eu estou colocando no meu meio, aconteça de forma automatizada. Então aqui eu vou conectar as mangueiras com os meus gases, né, com diferentes tipos de gases, as misturas vão acontecer de forma eletrônica, guiadas pelo meu software. Então, no software eu defino como que eu quero que essa mistura seja feita, e eu vou colocar isso dentro do meu meio, dentro do meu vaso, na vazão que eu selecionar no meu software, tá? Então, é um controle bastante refinado, tá? E, bem, eu estou controlando a mistura de gás, estou controlando a vazão, mas não é só isso que eu preciso ter de controle, eu preciso ter em mente quando eu estou falando de controlar o oxigênio no meu meio, porque existe uma série de fatores que vão influenciar, né, o fornecimento de oxigênio para a minha célula. Então, a própria dimensão da dorna, como eu comentei, formato e tamanho do impelidor, o tipo de aspersor. O aspersor é o componente que borbulha, né, o oxigênio, o gás, lá na base do bioreator. Se eu tenho, dependendo do diâmetro, né, do furo que eu tenho nesse aspersor, eu posso produzir bolhas maiores ou menores, e isso vai mexer na minha área de transferência. E claro, né, o fluxo de gases e toda a concentração. Então, todos esses parâmetros têm que ser levados em consideração quando eu estou querendo estudar meu componente de oxigênio. Eu falei um pouquinho sobre cascata, né? Eu comentei que uma estação de controle vai ler o pH e vai disparar uma série de ações para controlar a minha quantidade de oxigênio. Hã, Existem diversas formas. Uma seria eu aumentar a agitação. Então, eu aumentando uma agitação, eu favoreço a transferência, de oxigênio ali das bolhas para o meu meio, né. Só que isso tem um preço. Se eu aumento muito a agitação, eu começo a danificar as minhas células. Então, o controle de cascata permite eu combinar diferentes estratégias. Então eu posso aumentar minha agitação até certo ponto, eu posso entrar com aumento de fluxo de gás, pensando em ar comprimido até certo ponto, ou eu posso entrar com oxigênio puro. Essas são abordagens, que no dia a dia a gente vai podendo regular com o bioreator, né. E lembra que eu comentei que o bioprocesso sempre está focado em deixar os processos economicamente viável? Isso também tem muito a ver com os recursos que a gente tem. É muito mais barato você mexer com agitação, você entrar em seguida com ar comprimido, do que você já direto começar a colocar oxigênio puro, né. Pensando em custo de recurso, é uma forma de fazer gestão também. Bem, falei os parâmetros principais que a gente tem até aqui, né. Esses são os únicos parâmetros que a gente controla no bioreator? Não, a gente tem uma série de outros parâmetros, que a gente pode controlar no bioreator, tá. E um bom bioreator, e aqui eu não estou nem falando de Eppendorf, eu estou falando de forma geral, né. Um bom bioreator de mercado é aquele que, ele tem que ser compatível com diferentes soluções, de sensores que há no mercado, porque cada pesquisador vai ter uma aplicação diferente. Você pode ter algo mais simples, que só demande um pH, um sensor de pH ou de oxigênio, mas você pode precisar, por exemplo, fazer leituras de biomassa ou de viabilidade celular, né, procurar metabólitos dentro do seu produto, ou acoplar um analisador de gases que vai estar ali na sua exaustão, avaliando a concentração de gases que estão sendo produzidos para a sua célula. Então, existe uma série de parâmetros, né. Aqui na Eppendorf a gente não comercializa todos estes, mas nossos bioreatores são compatíveis com todos eles, né. Então, isso é legal ter em mente que eu posso adaptando coisas no meu bioreator conforme a minha complexidade de processo vai aumentando. Bem, falei um pouquinho sobre construção do bioreator, sobre os parâmetros que a gente consegue controlar, e agora eu vou fechando sobre as estratégias de processo, né, que é justamente onde a gente trabalha com a forma que eu vou oferecer nutrientes para o meu organismo, né. Então, de forma geral, tá, pensando numa bactéria, né, ela vai consumindo os nutrientes conforme ela vai consumindo os nutrientes, conforme ela vai metabolizando, e vai produzindo uma série de subprodutos, né. Esses subprodutos, eles em algum momento vão começar a limitar o crescimento da minha célula, ou podem interagir de alguma forma com o meu produto. Então, quando a gente mexe nas estratégias, quando eu controlo quanto eu estou colocando de alimento, o quanto eu estou removendo de produto, isso consegue me gerar
alguns benefícios na minha produção. Então, por exemplo, trabalhar com alimentação vai diretamente mexer na minha viabilidade celular, ou seja, quanto vai durar a minha célula e quantas células vivas eu vou ter no meu processo, né, ao longo do meu processo. A duração do meu processo vai ser influenciada, quanto de produto eu vou conseguir, a concentração, o meu rendimento e, claro, custo, né. Eu vou entrar no detalhe para cada um desses tipos de estratégias, mas aqui dá para a gente ter uma ideia, né, como a viabilidade celular, né, a quantidade de células viáveis que a gente tem no nosso processo, como isso varia simplesmente mudando a estratégia, de alimentação. Bem, a mais clássica, né, a batelada, talvez a a primeiro primeira estratégia, né, desenvolvida pelo homem é a mais simples. A gente tem basicamente uma dorna, a gente vai colocar todo o nosso meio de cultivo, vai inocular, vai controlar os parâmetros, vai acompanhar o que está acontecendo, a célula vai crescer até consumir né, ela vai consumir todo o nutriente que eu tenho, toda a fonte de carbono, até o momento que ela vai começar a ser limitada ou por falta de alimento, ou porque ela começou a produzir muitos elementos tóxicos, né? E no final eu retiro isso, vou lá fazer minhas purificações e tenho meu produto, né? É muito parecido com fazer um bolo. Eu ponho todos os ingredientes de uma vez, coloco no forno e tiro tudo de uma vez, né? É o mais simples, mas tem uma série também de desvantagens. Na indústria, isso gera um alto tempo de inatividade. Pensa que eu tenho que montar o meu bioreator, rodar o processo. Acabou, eu preciso desmontar, lavar, esterilizar, fazer todo o processo de limpeza, né? Então, tempo parado em fábrica é perda de dinheiro, né? Então, a batelada ela vai muito bem nos processos iniciais, que a gente está desenvolvendo um bioprocesso, né? Ela vai servir ali no Erlen, ela vai servir mesmo num bioreator, mas geralmente onde a gente está começando a estudar os processos, por conta desses, né, desses custos, desse tempo parado e dessa questão de limitação, né? A minha célula ela não vai chegar no meu potencial máximo de desenvolvimento, porque ela vai estar sendo limitada ali pelo aquele meio que se torna tóxico, né? A segunda estratégia é a batelada alimentada. A batelada alimentada, ela é a mais utilizada hoje na indústria, então, ela é uma continuação da batelada simples. Ela começa com batelada simples, a gente tem ali todo, né, a gente coloca o produto, inocula e deixa o nosso processo chegar em um momento em que a quantidade de nutriente, ela vai se tornar ali limite, né, para ela não ser limitante do meu processo, da minha bactéria, mas também ela não vai criar, por exemplo, uma inibição, né, por excesso de substrato. Então, com isso, a gente consegue ir fornecendo aos poucos a alimentação para a minha célula. Então, isso já melhora, né, a quantidade, meu rendimento, porque eu vou conseguir levar essas células uma condição, né, por mais tempo, deixar elas viáveis por um tempo maior. Aqui é um exemplo de forma gráfica, né? Então, para a batelada, ele começa como a batelada alimentada. Ele começa com uma batelada simples. Então, eu tenho aqui o meu nutriente caindo, conforme a minha biomassa vai aumentando, até chegar no momento em que eu vou manter o meu nutriente ali, né, em concentrações constantes, que sejam suficientes para fazer a minha biomassa continuar crescendo, né, e com isso eu vou trabalhando com a minha vazão. Eu vou alimentando ali, por exemplo, com uma daquelas bombas que eu comentei. E a gente vem para o processo contínuo, né? O processo contínuo, diferente dos processos anteriores, ele já é mais complexo, tá? Aqui, estou falando de uma forma mais geral, uma forma mais simplificada, porque todas essas estratégias, quando a gente estuda isso, engenharia de bioprocessos ou engenharia bioquímica, tem diferentes nomes, existe uma série de equacionamentos, né, que a gente precisa fazer para criar essas condições. Porque, por exemplo, no caso do processo contínuo, a gente quer criar uma condição estacionária, né? Então, basicamente, eu vou trabalhar ali com colocando nutriente e tirando o produto a vazões, né, a mesma vazão, de forma que isso gere uma condição de volume, não só volume constante, mas também as características dos parâmetros ali dentro, né? Isso me aumenta muito a minha produtividade, porque eu estou conseguindo colocar o tempo todo elementos, um nutriente fresco no meu meio, então a minha célula ela vai ter alimento novo, ela não vai ser, ela não vai sofrer
toxicidade, né, do meio, porque a gente está tirando também os metabólitos, a produção e todos os elementos tóxicos. Então, isso me permite ter um rendimento muito maior. É claro que é muito mais complicado você manter um sistema estacionário, né? Existe uma série de estudos, inclusive a taxa de diluição, né? Acho que para quem já estudou um pouquinho disso, esse é um dos parâmetros importantes, porque é aqui que eu tenho que estudar a velocidade, né, a vazão com que eu estou tirando o meu meio, ele tem que respeitar a minha taxa de crescimento da célula, né, para não estar tirando a célula antes mesmo dela crescer. Mas de forma geral, o processo contínuo, ele é aquele que vai permitir a gente trabalhar com longos períodos, né. A gente tem relatos de bioprocessos e bioreatores durando meses, né, porque eu estou sempre refrescando aquele meio. Então eu não crio uma condição agressiva para minha célula. Aqui é um gráfico, então se a ideia é criar um ambiente estacionário, então óbvio eu vou ter os meus parâmetros de concentrações em constante. E a perfusão. A perfusão, essa é a última estratégia que a gente tem, ela é basicamente um processo contínuo com um detalhe. Eu vou ter um elemento filtrante. Então a ideia aqui eu estou colocando meu meio, né, a uma taxa e estou tirando meus produtos a uma taxa também, só que eu estou mantendo as minhas células aqui dentro. Aqui eu quero coletar só produto, não quero que minha célula venha junto. Como eu estou criando um meio super fresco, sempre renovando, isso me permite criar ter uma densidade celular muito alta, né? Então, se a minha célula não vai ser inibida pelo meio, ela consegue se replicar, né, se reproduzir mais e mais. Então, quando eu tenho processos em que eu preciso aumentar minha produção celular, a perfusão ela é bastante indicada, porque ela vai te dar o maior rendimento possível aqui de células. Além de ser uma forma também de você facilitar o processo de purificação, né? Você já está retendo aqui as suas células dentro do seu bioreator. Bem, falei de forma geral, então, um pouquinho das estratégias. Eu queria trazer um pouquinho dos diferentes tipos de bioreator que a gente tem, mesmo quando a gente fala de tanque agitado, né? Vou falar brevemente, tá? Então, que não vou entrar em detalhe, falar em portfólio e tudo mais, mas eu acho interessante um pouquinho dessa história. Então, quando a gente fala de Eppendorf, o pessoal geralmente associa as micropipetas, as ponteiras, as centrífugas, e nem todo mundo lembra de cabeça, nossa, bioreator Eppendorf. Quando a gente fala da onde vem o nosso background de bioreator, é que o pessoal fala, lembrei. Basicamente, o que a gente tem de bioreator vem de duas grandes empresas. A New Brunswick, que é talvez uma das mais famosas no mundo, né? Ela é um ano mais nova que a Eppendorf, então a Eppendorf tem 75 anos, no Brunswick ela está lá com seus 74, e a gente tem a DASG, que ela vem da linha alemã, tá? Basicamente quando a gente construiu o nosso portfólio, foi comprar essas duas empresas para a gente ter isso. O nosso portfólio, ele vai permitir ver desde a escala de desenvolvimento, então quando a gente está falando ali dos volumes pequenininhos, até a escala de produção, escala piloto, escala de produção. Então, nossos mini bioreatores que eu comentei, que vão de 60 ml até 1.200 litros, pensando no nosso sistema esterilizável com aço inox. Tá? Então a ideia não é falar de todos esses equipamentos. Eu trouxe algumas características que são interessantes, só para a gente ter dimensão do que dá para fazer com um bioreator, né? A quantidade de aplicações possíveis. Então, falando daquele menorzinho, tá? Que é o nosso das box, que é o nosso mini bioreator. A ideia dele é trabalhar em paralelo. Eu vou até na imagem, que eu acho que a imagem fala bem. A ideia aqui é a gente ter até 24 pequenos bioreatores dornazinhas, né, sendo controlados por uma única torre. Então eu tenho praticamente o volume, o espaço ali de um Marlin, mas com todo aquele benefício e controle de um bioreator num único software. Então esse é um modelo que é muito interessante para aquela fase de desenvolvimento do meu processo. Então eu estou na indústria, eu estou na universidade, eu estou desenvolvendo pesquisa e eu preciso ganhar velocidade. Então eu preciso ensaiar diferentes processos ao mesmo tempo. Então esse é um equipamento para pesquisa em paralelo, né? Eu estou fazendo um processo completamente independente em cada uma daquelas dornas, mas controlando com um único computador, né? Então essa é uma possibilidade bastante bacana. Uma outra opção, e aí crescendo na escala, é o nosso sistema paralelo também, o DASG, que aí ele já vai de 200 ml até 3,5 litros, então olha a gente subindo o volume,
né? Ele permite que a gente trabalhe até com 16 vasos em paralelo, então cada um com processo independente. E ele trabalha com sistema modular. Aqui cada módulo vai controlar um parâmetro, então eu posso trocando esses módulos, né, de acordo com a necessidade da minha pesquisa. Mas uma coisa que é bem bacana é a questão, eu consigo controlar um processo rodando aqui até 99 graus, por exemplo. Então, para quem trabalha com aquelas células termófilas, eu consigo manter em condições de controle perfeitamente normal. E ele é a nossa opção para fotobioreator. Então, para quem trabalha com células que fazem fotossíntese ou microalga, quem está entrando ali no mercado, por exemplo, de biocombustíveis, tá? A gente tem um módulo que são bastonetes de LED, né, que são mergulhados dentro do nosso meio, dentro do vaso, e eles são controlados, são toda a intensidade de luz, a forma que a gente interage, ciclo período, tudo controlado pelo software, então é bastante bacana. Então existe também essa opção de bioreator para quem trabalha com célula vegetal. O bioreator de bancada que eu comentei, então, por exemplo, o nosso BioFlow 320, ele trabalha com volumes que para fermentação vão até 10 litros. Se eu estiver trabalhando com cultivo celular e quiser usar dornas descartáveis, ele chega até 40 litros. Né? Então ele vai muito bem para a indústria farmacêutica, para quem está trabalhando, por exemplo, com célula-tronco, mas também com fermentação. Ele conecta aqui todas aquelas bombas e sensores que eu comentei a um sistema, né? E você pode, por exemplo, fazer todo esse controle de forma remota, né? Essa tela de controle que a gente tem aqui, ela é a mesma que você pode acessar no celular, no tablet. Então, é legal você ter o controle, né, do seu processo, mesmo que você não esteja no laboratório. Eu trouxe um exemplo do que tem nessas telas de controle. Então, um deles é uma tela de resumo. Então, eu consigo bater o olho na minha tela, ver como estão cada um dos parâmetros no meu processo. Eu consigo, com um toque, alterar meu set point. Então, eu quero que aumente a velocidade, eu quero que aumente a vazão, ou o pH. E eu consigo plotar tudo isso num gráfico. A parte genial de trabalhar com bioreator é você está produzindo uma quantidade de dados enorme. E esses dados, se você tem um sistema robusto para acompanhá-los, você pode tanto exportá-los, por exemplo, no Excel para fazer análise, ou plotar ele ao longo do seu processo. Então, isso é algo bacana também, que você consegue acompanhando como aqueles parâmetros estão se comportando, né, ao longo do seu processo. E finalizando, o nosso BioFlow Pro, que é nosso bioreator de inox, que é aí pensando já na escala industrial, né? A gente tem diferentes volumes, chegando até 1.200 litros, que é um sistema já que é conectado a um sistema SIP, né, para fazer a esterilização in situ. E aqui entram todos os pacotes de validação que a gente precisa para a indústria farmacêutica, né, justamente para garantir que os meus componentes do meu bioreator estão extremamente validados, ao ponto de garantir que aquele processo vai gerar sempre os mesmos resultados, seguindo os mesmos parâmetros, né, que é fundamental para a indústria farmacêutica. Bem, falei um montão, até estourando um pouquinho do tempo, mas a gente está fechando, então, de forma geral, os shakers oferecem, né, os shakers e frascos vão oferecer uma possibilidade ilimitada de controle, né? O bioreator, ele acaba trazendo uma afinidade de controle, né, de monitoramento e controle de parâmetros. Isso é fundamental, isso é o que vai me trazer um resultado positivo no final. Então eu consigo controlar a temperatura, pH, oxigênio, a mistura e a forma que eu adiciono nutriente, né? Esses são os parâmetros fundamentais para garantir que a minha célula vai crescer bem e vai produzir aquilo que eu quero. Então, palavra-chave é controle, né? Eu tenho um controle do meu processo, me permite reprodutibilidade e, claro, quando eu falo em aumentar a escala, a geometria é algo muito relevante, tá? Aqui eu não trouxe os cálculos para a gente fazer escalonamento. Se tiver interesse, a gente tem um webinar gravado, tá? Dependorf, tá no site da Dependorf, tá disponível, só entrar, onde a gente traz como que a gente faz os cálculos, que parâmetros que a gente tem que manter ou substituir para levar de volumes pequenos a volumes maiores, tá? Então, isso é legal também, ter em mente que a geometria, ela é fundamental no processo de escalonamento. Bem, fechando, esse é meu contato, então, eu sei que eu falei bastante coisa, e assim, esse é um assunto extremamente denso, tentei falar de uma forma superficial. Qualquer dúvida que surgir, a gente vai ter uma rodada agora para perguntas, mas qualquer dúvida que surgir também, vocês podem me acessar, ou acessar o Marcelo também, nós somos a equipe de bioprocessos aqui no Brasil, tá? Se tiver curiosidade também de seguir a Eppendorf nas redes sociais, apontar a câmera para o QR Code,
né? Então a gente tem, tanto no Face quanto no LinkedIn, uma série de publicações, a gente sempre está antenado, né, no que está acontecendo no mundo de biotech, então tem bastante coisa bacana lá também. É isso, gente. Nath, pode voltar, falei um monte. Muito obrigada, Henrique. Foi muito boa, inclusive toda dúvida que eu pensava sobre o processo, você ia lá e explicava. Então, falar para você que tem 2 tipos de perguntas, sobre a Eppendorf e sobre você. Qual você prefere responder primeiro? Tanto faz, pode ser. Manda sobre Eppendorf, vamos. Tá. Tem uma pergunta do Diego, que se vale a pena investir em um equipamento grande para suprir alguma demanda futura, mas que ainda não existe agora. Como que faz esse cálculo, assim? Tá, isso depende muito do processo, tá? Esse é o tipo de resposta que, assim, sempre vai ser um depende, porque tem que entender um pouquinho mais o que é o processo, o que é a demanda, tá? De forma geral, eu mostrei nessa foto aqui, tá? Eu não falei muito do escalonamento em si, mas se eu tô numa escala dessa, que eu tô trabalhando em Erlang aqui, não faz sentido, por exemplo, eu já vim para um volume maior, porque para eu passar, né, de um volume pequeno, por exemplo, para o próximo, geralmente a gente trabalha com uma passagem de 10%, né? Então, é difícil eu vir de um Erlang para um volume gigantão. Então, se eu trabalho, pegando um exemplo prático, né, trabalho com frasco e eu vou começar um processo num bioreator de 100 litros, provavelmente você vai precisar de coisas intermediárias ali, tá? Eu não sei se é exatamente essa a pergunta, mas o ponto para você passar de um volume para o outro, você precisa de volumes intermediários, tá? Então isso é importante. Em termos de, já fazer um investimento agora pensando no futuro, e aí, óbvio, isso vai variar de acordo com o mercado. Eu vou falar do que a gente tem em Eppendorf, tá? A gente desenvolve bioreatores que sejam, na maior parte das vezes, modulares. O que isso significa? Que eu posso fazer alterações ou ajustes no futuro. Então, por exemplo, aquele bioreator que eu comentei de bancada, né? Eu posso começar a trabalhar com ele com uma dorna de 1 litro, por exemplo. Meu processo vai me levar para 10 litros no futuro. A gente tem, óbvio, essa dorna de 10 litros, e eu posso simplesmente trocar. São poucos acessórios que eu preciso trocar, por exemplo, tamanho de sensor, motor. Tem alguns componentes eu preciso trocar para usar aquela dorna maior, mas a estrutura em si, daquela torre, é a mesma. Claro que tem limitações, né? Não vou conseguir ligar um de 1.000 litros nesse aqui. Mas a ideia a gente já prevê o crescimento, a parte de produção do laboratório, então a gente tem soluções dentro daquele range de bioreator justamente para esse upgrade. Não sei se eu me respondi. Mas Travou um pouquinho no final, mas eu acho que deu para entender, sim. Tá bom. Deixa eu ver se melhora. Eu vou desligar, acho que a câmera às vezes fica melhor. Quer desligar a câmera? Acho que fica mais fácil. Talvez fique um pouquinho, às vezes ajuda. Deixa eu só ver aqui. Vamos lá, pode ir. Tá bom. Você tá vendo a apresentação, Então. Nath, ainda? Tem uma galera que eu acho que está interessada em parceria com a Eppendorf, que perguntaram se a Eppendorf ela faz parcerias com startups e tal, de disponibilizar bioreatores para fermentação e essas coisas. A gente, sim, a Eppendorf está sempre antenada no que está sendo surgindo de pesquisa, né? Então, muitas vezes a gente tem um pesquisador que nunca trabalhou com bioreator e antes de fazer um investimento, porque é um investimento, né, um alto investimento, ele queria testar, ele queria entender. A gente tem algumas opções, então, para a pessoa que está conhecendo, a gente tem o nosso showroom aqui na Lapa. Então, quem quiser visitar, conhecer, saber como funciona, a gente tem algumas coisas expostas. E a gente tem também essas parcerias no sentido de empréstimo, de comodato, tá? Então, a gente precisa preencher alguns pré-requisitos, né? Então, a gente tem que avaliar um pouquinho como que é o projeto, certificar que o pesquisador vai ter, que ela tem a estrutura para poder instalar todo o bioreator, mas sim, é possível. Inclusive, esse ano, por conta de Covid, eu acho que gerou uma demanda, todo mundo está vendo no laboratório, né, relacionado à Covid, seja pesquisa de vacina ou produção de proteína, então a gente teve bastante, inclusive hoje nossos equipamentos são praticamente
todos que a gente não tem de amostra já estão, né, sendo emprestados, mas a gente tem uma fila, mas sim, a resposta é a gente faz essas parcerias sim, só que é preciso avaliar caso a caso, né, tanto se a gente tem o que o pesquisador precisa, né, ou se ele vai ter a estrutura para poder funcionar, né, porque às vezes acontece da gente levar um bioreator e não ter as infraestruturas básicas, por exemplo, como água ou ar comprimido ou algum tipo de gás, né, e aí isso dificulta um pouquinho, até porque você não vai conseguir usar o bioreator no seu máximo, com o seu desempenho todo. Entendi, muito obrigada. Tem mais algumas perguntas. Tem uma pergunta em relação, tipo, a quais são os profissionais que a Eppendorf contrata? Se é mais a galera que faz o técnico em biotecnologia, se são os próprios biotecnologistas, se é mais a galera de engenharia. Qual é o perfil de profissional que vocês procuram para essa área? Tá bom, eu vou trazer minha visão e vou abrir um pouco do meu coração para vocês. Eu me juntei a Eppendorf no começo da pandemia, então em março eu me juntei a Eppendorf, então todo o meu histórico de Eppendorf está baseado nesse período, né? Mas eu posso falar um pouquinho também do meu histórico em empresas de biotecnologia, né? Então, como eu comentei com vocês, eu sou formado, eu sou engenheiro biotecnológico pela Unesp de Assis, e na minha carreira eu trabalhei sempre em empresas de biotecnologia. Eu trabalhei na Monsanto, que é biotech no mercado agro, trabalhei na Bayer, né, e recentemente juntei a Eppendorf. Nessas outras empresas eu estive mais dentro do corporativo, pensando ali em supply, mas eu pude ver um pouquinho de como como profissional de biotech se insere nesse mercado, tá? Então, eu acho que essa resposta seria legal falar as duas visões, tá? O que eu vi em empresas grandes, por exemplo, de biotech, né? Não há, pegando, por exemplo, Monsanto e Bayer, tá? Ou outras grandes empresas, não há, e a Eppendorf também, nesse sentido, a gente não tem essa limitação de falar, eu preciso do profissional que seja ou engenheiro, ou ele seja o biotecnologista nesse ponto. Então, existe uma série de competências, claro, que a gente procura num profissional ou num egresso, né, da universidade, de forma geral, o que eu tenho visto, tá? Meu curso era uma engenharia, mas eu sempre tive muito contato com pessoas que fizeram biotech pura. Ao longo da biotech, a gente acaba desenvolvendo uma série de competências, né? A gente tem que lidar com assuntos muito diversos e a gente precisa, né, combinar isso, às vezes ter um poder de abstração para simplificar problemas. Então, isso é muito útil para as indústrias. Então, não só dentro do ramo de biotech. Se a pessoa é um profissional formado, né, em biotecnologia ou formado em engenharia, ela consegue muito bem, às vezes, ir para uma área, por exemplo, de planejamento de produção, tá? Que é muito core de engenharia, mas a gente tem o know-how para trabalhar com aquilo. Mas, ou não, eu posso ir direto para pesquisa e desenvolvimento ou para controle de qualidade. De forma geral, o que eu tenho visto, tá? E aí aqui vai servir para minhas três experiências e principalmente na Eppendorf agora. A Eppendorf, ela tem um perfil, claro, mais científico, né? Então, como a gente está lidando, a gente precisa de pessoas que tenham um know-how com equipamento, com aplicação e que tenham vivenciado de alguma forma, né, pesquisa. Então, eu vejo da Eppendorf, nos meus colegas, mais pessoas com know-how técnico. Então, eu estou dizendo pessoas formadas em biologia, pessoas formadas em biotech, em farmácia. Então, áreas de biológicas como um todo, né? Alguns com mestrado, doutorado, alguns nem tanto, alguns que se formaram na graduação e seguiram para pós mais voltada para o corporativo. Então, o perfil ele é muito, muito diversificado. Tá? Eu diria que a Eppendorf tem, comparado com as minhas experiências anteriores, ela tem um pessoal mais técnico, até por conta do mercado que a gente está inserido. Né? A gente tem que estar ali no dia a dia dos pesquisadores, muitas vezes tem que fazer algum tipo de assessoria. Né? Então, sim, a gente tem uma demanda bastante grande de profissionais técnicos e que entendam, né, de biotech. Entendi, muito obrigada. Henrique, tem duas perguntas da Beatriz Takahashi. Você conhece Oi, Bia. ela? Ela falou que é muito bom te ver nessa carreira de sucesso e ela perguntou se as modelagens com redes neurais e afins da Unesp de Assis são aplicáveis no monitoramento dos bioreatores da Eppendorf.
A Bia sempre mandando perguntas difíceis. Primeiro, Bia, saudade, gostaria de te ouvir. A gente tem, e aí eu vou trazer Eppendorf global, tá? Não é só Eppendorf Brasil. Na Eppendorf, de forma geral, no mundo, a gente tem, além da produção dos bioreatores que a gente tem laboratórios também de pesquisa e desenvolvimento e de aplicação. Então, o que significa? Que a gente tem laboratórios na Alemanha e nos Estados Unidos que estão periodicamente desenvolvendo processos, pesquisas com os nossos bioreatores e publicando papers. Então, aquele que eu comentei lá atrás é um desses exemplos que a gente fez com impelidores. Então, quando a gente olha, a gente chama de application notes. Se vocês entrarem no site da Eppendorf, tem toda uma base com mais de 300, 400 papers. E o que a gente faz? A gente fica testando com os nossos bioreatores as tecnologias que tem por aí, e não só as tecnologias, né, mas diferentes aplicações. Porque muitas vezes elas servem como um guia para um pesquisador que vou começar a usar um bioreator, ou eu estou tendo algum problema no meu processo, eu queria saber o que o meu colega está fazendo. Então, esses application notes servem como guia. Tá? Por que eu dei essa volta toda? A questão da modelagem de redes neurais é uma forma que a gente pode combinar, né? É uma das tecnologias, eu não sei te dizer de cabeça, eu participei de uma reunião em que a gente discutia, né? Eu não trabalho aqui direto no Brasil com esse desenvolvimento dessas aplicações, mas esse seria um grande candidato, por exemplo, a uma pesquisa para desenvolver esse application note. Então, por exemplo, como que eu acoplo, né, a modelagem, redes neurais do meu processo, com um bioreator, como eu consigo acoplar isso talvez com um tipo de sensor que pode ser online ou não. Então, sim, eu acho que existe um mercado, existe um potencial bastante grande, então cada vez mais a gente escuta falar em modelagem, em redes neurais, e aí não só redes neurais, mas machine learning e todo o resto. Então, cada vez mais a biotech ela vai agregando esses conceitos, né, esses conhecimentos. Então, sim, existe um potencial da gente combinar, sim. Tá? Hoje a gente está bastante aqui no Brasil, tá? Aplicando os equipamentos, então a gente já usa essas soluções que estão prontas, mas existe toda uma equipe no global trabalhando com o que vai sair, que vai surgindo de tecnologia, justamente para os próximos lançamentos. Obrigada, Henrique. Qualquer coisa me liga, Bia. Passar os contatos. Muito obrigada, Henrique. Foi muito boa a sua palestra. É um prazer ter você aqui na semana com a gente. A galera fez mais perguntas, mas são todas no mesmo sentido. Então, como a gente já conversou sobre isso, eu acho que a gente já pegou o sentido geral. E queria agradecer pela parceria. Foi muito bom. Gente, foi... Deixa eu só voltar para a tela aqui. Deixa eu fechar. A gente fica o dia inteiro em call e... Cadê minha câmera? Vou voltar aqui. Nath, foi para mim, vocês estão me vendo, foi um prazer, tá? Então, assim, ter a chance de falar desse assunto que eu gosto tanto. Eu comecei a mexer com bioreatores na faculdade, então tem um professor meu que foi muito especial para mim, ele que me deu as primeiras bases e, na verdade, a maior parte das bases que eu tenho, então é um assunto que eu gosto. Foi um dos motivos pelo qual eu me juntei a Eppendorf, né? Eu adoro falar sobre o tema e obrigado pelo convite, espero ter a oportunidade de conversar mais também no futuro. E se ficou qualquer dúvida, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, eu deixei lá meu contato, vocês podem me mandar e-mail, se quiser me procurar no LinkedIn também, estou disponível, tá? E a gente vai se falando. Podemos também, ó, vira e mexe, abre oportunidades. A gente pode, se tiver interesse, mandem para a gente também, eu direciono para o pessoal do RH, mas a gente sempre está interessado em novos talentos e assim, eu particularmente adoro profissionais de biotech. Se eu pudesse, eu contratava todo mundo de biotech para montar minha própria empresa, porque é um profissional muito versátil, né? Eu acho que não só na parte técnica, mas em como a gente lida com problemas do dia a dia, isso a gente tira de letra. Então, acho que é isso. Eu queria agradecer de novo, Henrique. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente nesse terceiro dia. Amanhã a gente tem o quarto dia e o penúltimo. Tá acabando, gente, mas tem muita coisa legal ainda. Então, participem, assistam. E estamos aqui para tirar qualquer dúvida. Quer falar alguma coisa, Davi?
Amanhã a gente vai ter uma roda de conversa sobre divulgação científica e a importância dela durante a pandemia, com a Luísa Caires, que é editora do Ciência USP, e com o professor Carlos Rota. A gente também vai ter uma palestra sobre o soro hiperimune contra a Covid-19 e o professor Carlos Menck. Então, não percam, tá muito legal a programação dessa semana. Pessoalmente me orgulha muito e eu tenho certeza que todo mundo que participou da organização também se sente desse jeito. Muito obrigado novamente, Henrique. A Ependorf foi com certeza decisiva, não sei se é a palavra certa, mas assim, deram uma ajuda para a gente na divulgação. Nós nunca alcançamos números tão grandes. A primeira semana de biotech nós tivemos 150 inscritos, a segunda 440 e agora estamos em 1.780. Então, assim, a contribuição foi muito grande, com certeza. Muito obrigado. E é isso, gente. Não percam, a gente ainda tem bastante coisa nos próximos dias que virão. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau.